verso 1. Diz assim o texto da palavra do Senhor. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrade-lhes, e lhe disse, e prostrado me adorar. Desculpa, irmãos, verso 9 novamente. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Nós vamos orar pelo sermão dessa noite, mas também pelas crianças que irão à salinha com a Sabrina, né, Azaf? Eu chamo as crianças aqui à frente. Vou pedir para que o diácono Arimateia faça uma oração pelo sermão e pelas crianças que também ouvirão da palavra do Senhor. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, que nos ensina, ó Deus, os Teus estatutos, os Teus mandamentos, que nos ensina, ó Pai, que o Senhor é soberano, está acima de tudo, que o Senhor, ó Deus, governa tudo, que tudo, ó Pai, está sob o Teu comando. Nesta noite, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe ricamente o pastor, está à frente deste culto, ó Pai, que Ele nos traga uma palavra de vinda do Senhor para os nossos corações, palavra essa, ó Deus, em que nós precisamos, ó Pai, que nos aproxima do Senhor. Abençoe também, ó Deus, as crianças da nossa igreja, que estarão ouvindo também da Tua palavra, ó Pai, que essa palavra possa ser semente nesses pequenos corações, que possa crescer, ó Deus, frutificar, e que possam ser servos fiéis ao Senhor. Ó Deus, nos abençoe ricamente esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero começar o sermão dessa noite lendo uma frase muito emblemática do reverendo Hernandes Dias Lopes acerca desse texto. Ele diz o seguinte: Jesus sai da água do batismo para o deserto da tentação, do sorriso do Pai para a carranca do diabo, do revestimento do Espírito para a prova mais amarga. Não há nenhum intervalo entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai e a voz cavernosa do tentador. O nosso texto, meus irmãos, fala a respeito da tentação de Jesus, e talvez diante desse texto você se questione ou se pergunte: como tentar a Deus? Como tentar a Deus? Por outro lado, fica também uma grande pergunta na nossa mente:
e no nosso coração como resistir a tamanha tentação, mesmo sendo um homem. Se uns se questionam como tentar a Deus, nós podemos nos questionar também como um homem pode resistir a tamanha tentação diante do próprio diabo. Jesus, que temos descrito ao tempo todo aqui, em toda a nossa pregação a respeito do livro de Mateus, nós temos o descrito como Emanuel, como um Deus simpático às nossas dores. Aqui nesse texto, meus irmãos, nós percebemos que vai mais além do que isso. Jesus não é apenas simpático às nossas dores, mas Ele também se faz simpático às nossas provações. Começo, meus irmãos, o sermão dessa noite dizendo que nós vemos um Deus, no livro de Mateus, que se fez homem, que se fez Emanuel, para nos mostrar que estamos passíveis de toda sorte de dor, enquanto estivermos aqui no mundo, mas também de toda sorte de tentação diante do pecado de um mundo mau. Mas eu quero encorajar os irmãos a lembrarem do texto de João capítulo 16, verso 33, que o próprio Jesus vai convocar o seu povo ao ânimo, a enxergar mais além do que a provação pode te fazer enxergar, porque a nossa vitória não está na força do nosso braço, mas sim na vitória do próprio Cristo, que nós falaremos aqui nessa noite. Em Gênesis, meus irmãos, nós vemos um Adão que não pôde resistir diante da tentação, e diante da sua queda, ele traz condenação para o mundo todo. Hoje, nós veremos um Senhor, um Deus, Jesus, que se faz como Adão ao ser tentado. Mas diferente do primeiro Adão, esse segundo Adão, ele está preparado. Não apenas para passar pela tentação, mas através dela, da vitória para todo o seu povo. É em Cristo, meus irmãos, que nós nos tornamos mais que vencedores sobre não apenas a dor do mundo, mas qualquer provação nesse mundo. E eu quero convidar os irmãos a olharem para o texto comigo na seguinte perspectiva nessa noite. Um segundo Adão, resistente e preparado. E a primeira coisa que eu quero salientar aos irmãos diante do texto é justamente a tentação após a consagração. O nosso texto usa uma expressão em grego chamada tote, que significa então, ou posteriormente, ou logo depois, ou na nossa tradução aí no verso 1, a seguir. É logo depois da consagração que vem a tentação de Jesus. Jesus é levado pelo próprio Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Nós percebemos que o Espírito conduziu a Jesus para ser tentado, mas a gente deve lembrar do texto de Tiago, capítulo 1, verso 14 e 15, que nos mostra que ninguém é tentado por Deus e Deus a ninguém tenta. Isso quer dizer, meus irmãos, que a interpretação que a gente deve ter do texto aqui, nessa ocasião, é que Deus não tenta a Jesus aqui, mas Ele o leva para ser tentado com um propósito muito claro, de mostrar que esse é o verdadeiro Adão, de que esse passará pela tentação e dará vitória para o seu povo, que esse, como nós dissemos no último sermão, cumprirá com perfeição toda a justiça de Deus, toda a justiça de Deus. Jesus, meus irmãos, teria que enfrentar e vencer o adversário dos homens para se mostrar Cristo. De maneira mais profunda, para cumprir as ordens de Deus em um grau que nenhum homem, nenhum sequer, porque o próprio apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nenhum homem foi capaz de resistir à tentação do diabo, como nós vemos Jesus fazer aqui. Desse modo, meus irmãos, Jesus é habilitado para ser o substituto perfeito,
O texto que nós começamos lendo essa noite foi de Hebreus, capítulo 4, que diz que ele é o verdadeiro sacerdote. Jesus é provado, meus irmãos. E a primeira provação, ou a primeira tentação de Jesus, está no verso 3, e os irmãos podem observar comigo. Jesus passa 40 dias no deserto jejuando, é o que diz o próprio texto. Um jejum que lembra bastante o jejum de Moisés, lá no Monte Orabe, em Êxodo, capítulo 34, verso 2 ao 28, e também Deuteronômio 9, verso 9 a 18. Nós também podemos lembrar do jejum de Elias, lá indo ao mesmo monte, o Monte Orabe, lá em 1 Reis, capítulo 19, verso 8. No texto de Lucas, capítulo 4, que é o paralelo do nosso texto aqui, nos versos 1 e 2, vemos que Jesus fez um jejum total. Ele ficou sem comer completamente durante esses 40 dias no deserto. Jesus, meus irmãos, de fato se preparou para cumprir a obra de Deus. E talvez essa seja a primeira definição ou afirmação que podemos fazer diante da afirmação de que ele passou 40 dias no deserto. Calvino vai dizer, meus irmãos, que Jesus foi ao deserto primeiro para se santificar e se descobrir, para que então ele possa de fato resplandecer o seu ofício de Cristo ao mundo. E em segundo lugar, para se preparar, para ser provado e tentado de maneira árdua, de uma maneira que nenhum homem foi. E então poder passar por essa tentação da forma mais sublime, do jeito que nenhum outro conseguiu. A primeira tentação de Jesus, meus irmãos, está ligada à necessidade física do seu corpo. Ele era um homem, e após tanto tempo sem comer, tanto tempo em jejum, o sentimento mais óbvio, a vontade mais óbvia de Jesus era comer. Jesus tinha fome. Jesus tinha fome. E o adversário, o diabo, veio até Jesus. E as primeiras palavras do diabo são de uma zombaria, relacionando ao texto do próprio batismo de Jesus, onde Deus rasga os céus, dizendo que esse é o meu filho amado. O diabo questiona Jesus, dizendo, visto que és o Filho de Deus. Nós já percebemos que aqui não há um adversário qualquer, mas alguém que se atenta verdadeiramente à palavra de Deus. Alguém que vai se demonstrar um tanto conhecedor do que Deus diz. O diabo, meus irmãos, tenta Jesus como fez com o primeiro Adão. Tenta fazer com que Jesus duvide do sustento de Deus para a sua vida. Diante da fome presente no físico de Jesus, o diabo lhe oferece sanar a sua necessidade com desconfiança a Deus. O diabo diz a Jesus, transforme essa pedra em pão, e isso significa, vá à frente da vontade de Deus. Sane a sua necessidade, ainda que seja em desobediência. Ainda que isso demonstre desconfiança, mostre a sua confiança em sanar por si próprio a sua própria necessidade. A segunda tentação de Jesus é versos 5 e verso 6, observem comigo, meus irmãos. A tentação veio diante dessa demonstração de confiança. Nós veremos que Jesus vai responder ao chamado à desconfiança com confiança em Deus. E diante de uma demonstração de confiança de Jesus a Deus, o diabo o tenta mais uma vez. Na primeira tentação, meus irmãos, a intenção do diabo é que Jesus se atire do alto, do pináculo, em demonstração dessa confiança. Já que você se sente tão confiante, já que você se mostra tão agarrado à vontade de Deus e ao propósito de Deus, Deus diz para você lá que se você se jogasse, os anjos o acompanhariam. O pináculo, meus irmãos, era a asa do muro exterior do templo. Alguns estudiosos vão dizer que poderia ter mais de 150 metros.
é uma altura suficiente para causar em qualquer ser humano um desconforto, principalmente em mim e no Oswaldo, né, Oswaldo? A altura me deixa bastante desconfortável, e é justamente a esse desconforto que o diabo leva a Jesus. O diabo vai além, com astúcia, usa cada defesa de Jesus para atacá-lo novamente, é o que a gente percebe no texto. Agora ele usa a própria palavra de Deus, o diabo mesmo diz, está escrito. Ou seja, além disso, se você confiar nas Escrituras, que está citando, né, que está sendo dita, não terá nenhum problema, porque se você fizer como eu estou dizendo para ser feito, você estará confiando na palavra de Deus também. Ele diz que os anjos vão cuidar de você, o diabo dizendo para Jesus, vão proteger você, no texto que nós lemos na nossa liturgia, né, no Salmo 91. Eles não vão apenas evitar que você caia, eles vão te segurar com cuidado, para que você não se machuque, mesmo se você esbarrar em uma pedra afiada enquanto caminha. Nós podemos lembrar mais uma vez, irmãos, que o cordeiro deveria ser sem defeito, sem mancha, sem ruga. O que o diabo está dizendo, o que está usando contra Jesus é justamente essa verdade. Você não é o imaculado? Então se jogue daqui. Mostre confiança. Demonstre para mim essa confiança que você me respondeu aí, dizendo que nem só de pão viverá o homem. O diabo usa a palavra do Senhor, meus irmãos, o Salmo 91, para tentar Jesus. Qualquer pessoa, diante de uma situação assim, poderia se sucumbir ao tentador. A falsa confiança que Satanás estava pedindo a Jesus, meus irmãos, durante essa segunda tentação, não era melhor do que a desconfiança que ele tinha proposto na primeira tentação. Seria como colocar à prova a fidelidade do próprio Deus de uma forma que não era apropriada. Uma espécie de teste, de testar o próprio Deus. Um teste que não é baseado em uma verdadeira relação de fé e confiança que o crente, que o fiel deve ter com o seu Senhor. Mas sim um desejo de ver realmente se Deus era capaz de cumprir as suas promessas. O diabo estava orientando, chamando a Jesus a demonstrar, não de uma forma obediente, mas de uma forma prepotente, a sua confiança em Deus. A terceira tentação, meus irmãos, está no verso 8. A última tentativa de Satanás revela quem ele realmente quer ser. Diante das suas falhas anteriores, o diabo parece se desesperar diante da firmeza de Jesus Cristo. Ele deseja de todas as formas a vitória contra quem está lutando. Então, do topo de uma montanha altíssima, o diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Satanás oferece a Jesus toda a riqueza desses reinos. E nós podemos pensar em descrições como a de 2 Crônicas, capítulo 9, verso 9 e 28, Eclesiastes 2, 1, 11, Apocalipse 18, 12 e 13, textos que trazem a ideia de uma riqueza no mundo, de muito ouro, de muito prazer. O diabo parece oferecer todas essas coisas em troca do que nós chamamos de genuflexão. Não é preciso Jesus se ajoelhar por completo, é apenas um pouco. Basta colocar um joelho só em terra, em sinal de reverência. Basta se dobrar um pouco, não precisa ser tão escandaloso. Basta se curvar rapidamente. Bastaria isso, meus irmãos, para tudo ser de Jesus. Toda a glória, toda a riqueza do mundo estaria debaixo das posses
que o diabo parece estar oferecendo a Jesus, debaixo da sua autoridade. Mas podemos nos questionar se o diabo tem realmente todo esse poder, ou todas essas posses, se de fato ele pode dar tudo o que oferece a Jesus. Alguns vão usar, meus irmãos, o texto como o de Efésios, onde mostra que Satanás é o príncipe da potestade, e que afirma que o mundo está sob o poder do maligno. Mas eu quero dizer aos irmãos que esses textos não mostram de nenhuma forma que o diabo é dono de algo, ou que ele tem autoridade sobre algo, mas sim que ele exerce a sua influência de forma maligna, de forma enganadora sobre o espírito dos ímpios, sobre os pecadores e sobre o pecado. O diabo não tem autoridade sobre o mundo, mas tem influência sobre o pecado. Então, meus irmãos, Jesus sabia que diante dessa afirmação última do diabo, tudo isso era uma mentira. Tudo que estava sendo oferecido para ele era uma mentira. Logo, podemos nos perguntar, o que de fato tentou Jesus? O que de fato tentou Jesus, mesmo que sabendo que Jesus sabia que o diabo estava mentindo para ele diante dessa oferta? Eu quero dizer algo que eu tenho dito a todo o primeiro domingo do mês aos irmãos pela manhã, às 9, no nosso estudo a respeito do discipulado. O que o diabo usa para tentar Jesus nesse momento, meus irmãos, é buscar uma coroa sem cruz. É buscar uma glória sem sofrimento. O que o diabo está oferecendo a Jesus aqui é não passar por aquilo que Deus tinha ordenado que Jesus passasse. Era alcançar a vitória sem o processo, sem a dor. E diante dessas três tentações, meus irmãos, que nós descrevemos aqui rapidamente, eu quero afirmar aos irmãos, me escutem, meus irmãos, nós seremos tentados. Me escute mais uma vez, nós seremos tentados. Nós somos tentados a satisfazer as nossas vontades físicas, como Jesus foi tentado a sanar a sua fome. Nós somos tentados ao imediatismo, aos nossos próprios desejos, às nossas próprias vontades. Nós podemos olhar para nós mesmos e perceber quantas vezes somos tentados a desconfiar da providência de Deus. Você quer saber, meus irmãos, se desconfia de Deus? Olhe para a sua própria vida e me diga o que vê. Olhe para o seu coração e perceba a inclinação dele para correr em direção à sua própria necessidade e não a obediência a Deus. O Salmo 53, verso 1, meus irmãos, mostra que o insensato questiona a Deus no coração. Ele olha para a sua fome e perde o seu propósito diante da sua necessidade. Esquece quem foi e quem lhe deu a própria vida, porque se coloca no lugar do próprio Deus. Porque, meus irmãos, se não confiamos em Deus, necessariamente cedemos à tentação do diabo de confiar em nós mesmos. No coração do pecador, como no coração de Adão, lá no Éden, só existe ganância, só existe desobediência, só existe, meus irmãos, a si mesmo. No coração do pecador só há lugar para ele mesmo e suas próprias necessidades. Assim como Jesus, meus irmãos, somos tentados a transformar pedra em pão, não pelo poder glorioso de Deus, mas pelo seu próprio poder,
seguindo a sua própria necessidade, a sua própria vontade. Meus irmãos, nós seremos tentados, nós somos tentados. Nós dizemos que cremos no Senhor, estamos na igreja o tempo todo, mas por que, meus irmãos, nós quase nunca demonstramos a sabedoria de Cristo? Por quê? Porque buscamos tanto fazer as coisas do nosso jeito, ao nosso tempo. Porque, meus irmãos, não buscamos entender como Deus quer que a gente faça das nossas vidas. Porque temos nos jogado em queda livre, numa falsa esperança de que Deus irá nos salvar. Porque temos usado a nossa vida, a nossa própria vida, como um teste de confiabilidade de Deus. A segunda tentação, meus irmãos, nos lembra quantas vezes utilizamos a palavra de Deus, não como manual para a nossa vida, mas como validador das coisas que nós fazemos. O Senhor há de nos salvar, é o que geralmente nós dizemos. Ele há de nos perdoar diante do nosso erro interpretativo. No seminário nós costumávamos brincar lá bastante com a ideia de que eu já tenho um sermão, agora só falta o texto. Isso revela um desejo no coração do homem de não se encaixar à verdade de Deus, mas adequar a verdade de Deus à sua própria vontade, àquilo que Ele tem para dizer, aquilo que Ele acha justo fazer. Meus irmãos, nós seremos tentados, nós somos tentados. O que mais buscamos na vida, senão algum tipo de reconhecimento? Quando somos jovens, nós fazemos assim. Cada ato daquilo que fazemos parece ser uma tentativa de chamar a atenção de alguém. Quando nós estamos casados, nós queremos ser reconhecidos o tempo todo pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos. Queremos ser reconhecidos pelos nossos pais. A nossa vida parece ser uma corrida para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. Ainda que conheçamos a resposta da primeira pergunta do catecismo. Nós temos dito isso aqui, meus irmãos, o tempo todo. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem custo. Não existe caminho fácil. O diabo, meus irmãos, ofereceu a Jesus a graça barata, como nós descrevemos alguns dias atrás na escola bíblica. Quantas vezes não nos é oferecido essa graça barata também? Uma graça sem obediência, sem custo. Uma graça cheia do homem e vazia de Deus. Quantas propostas, meus irmãos, são feitas a nós, os nossos trabalhos. Assim você vai ganhar mais, é o que dizem. Você vai viver melhor. Quantas vezes negociamos o dia do Senhor, o domingo de Deus. O dia no qual nós entendemos que o Senhor separou para estarmos juntos em comunhão, a serviço do reino. Quantas vezes nós negociamos essas verdades, nós adequamos isso ao nosso desejo, à nossa própria vontade, ao nosso planejamento de vida. Quantas vezes, meus irmãos, nós somos desobedientes às ordens de Deus, e nós sabemos quais são essas ordens. Você acha, e essa é uma grande pergunta a nós, enquanto trabalhadores nesse mundo, você acha que trabalhando no dia do Senhor,
vai de alguma forma sobrar mais do seu salário. O Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, se aos seus amados Ele dá enquanto dormem. É inútil. O nosso trabalho diante da desobediência é inútil. O Senhor nos chama à confiança, ao descanso. O que Jesus faz diante do diabo, meus irmãos, é mostrar não só uma confiança, mas um descanso em Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos cedido às tentações? Quantas vezes nós temos servido ao inimigo da nossa alma em troca de um evangelho sem custo, de um evangelho sem cruz? O que vale, meus irmãos, ganhar o mundo e perder a própria alma? O que vale a felicidade em troca da desobediência? Não podemos incluir exemplos da nossa própria vida. Nós podemos pensar em nós mesmos e, num papel em branco, descrever cada vez que cedemos às tentações do mundo e do pecado, cada vez que damos prioridade ao nosso prazer em relação à obediência a Deus. Quantos de nós temos cedido às tentações? Quando você busca, meus irmãos, a sua própria vontade, se desfazendo da verdade de Deus, você está se ajoelhando diante do reinado de Satanás, diante desse imperador maligno, diante do adversário das nossas almas. Meus irmãos, nós seremos tentados, mas é melhor ser tentado quando você está plenamente consagrado, porque nesses momentos você não passará as suas tentações só. Quando a sua vida é uma oferta ao nosso Deus, Ele promete estar ao nosso lado em cada uma delas, em cada uma dessas mazelas que enfrentamos na nossa vida. Nós podemos resistir a essas tentações de Satanás, e Jesus faz isso. Jesus resiste às tentações de Satanás. Um momento perigoso, não porque Jesus poderia ceder ao diabo, mas porque a partir de agora, a vida de Jesus, diante dessa tentação, está a caminho cada vez mais à morte. Cada dia que passa, cada momento que passa, se cumpre a vontade de Deus, então Jesus corre em direção ao sacrifício, em direção à cruz. Diante, meus irmãos, então, do seu primeiro desafio, da primeira tentação, ao ser tentado no verso 3, no verso 4, mostrando que o Filho conhece o Pai, Jesus nos ensina algo que nós lemos na nossa liturgia. A segunda pergunta do catecismo: de onde se infere que há um Deus? Só a sua palavra e o seu Espírito revelam de um modo suficiente e eficazmente aos homens para a sua salvação. Jesus, meus irmãos, usa a palavra de Deus como um modo eficaz para livrá-lo do questionamento do seu adversário, do questionamento de Satanás. Jesus mostra que ama mais o Pai e os seus desígnios e os seus propósitos do que o seu próprio corpo, do que a sua própria vontade, do que o seu próprio desejo. A palavra de Deus, meus irmãos, é alimento para o faminto. Ela é o verdadeiro sustento para a vida do crente. É o que Pedro reconhece em João capítulo 8, verso 68, dizendo: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Jesus mostra, meus irmãos, que
só resiste a Satanás pelo poder da palavra de Deus. Jesus demonstra que a sua resistência à tentação vem do seu preparo em relação ao texto de Deus, ao livro sagrado, à palavra do nosso Deus. Jesus resiste, meus irmãos, à segunda tentação, mostrando que a sua relação com a palavra de Deus o leva a um conhecimento muito mais profundo do ser de Deus. Diante da tentação, Jesus compreende que a confiança em Deus não pode estar alicerçada no que Ele, como Deus, pode fazer estando no mundo, mas no que o Pai já plenamente planejou, já fez, já ditou, já falou. E Ele fez, meus irmãos, todas as coisas ao som da sua voz. Ele as governa com o seu poder. Sobre Ele está toda a autoridade dos céus e debaixo dos céus. Nós precisamos confiar em Deus sem testar, é o que Jesus faz. Números 23, verso 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Jesus, meus irmãos, compreende a vontade de Deus e entende que diante da distorção interpretativa de Satanás, das palavras de Deus, o seu coração não está corrompido como o do primeiro Adão. Jesus se mantém intacto. Jesus sabe que a palavra de Deus só existe uma interpretação verdadeira, e ela leva à reverência, à inclinação, à prudência, ao louvor da glória do próprio Deus. Jesus, meus irmãos, resiste a Satanás, mostrando que a glória do Pai é a glória do Filho. O plano de Deus é perfeito e não existe atalho para obedecer ao Senhor. O Pai concedeu ao Filho todos os reinos do mundo e prometeu a sua glória, que era desde o princípio, desde a eternidade. Jesus não precisava obter nada de Satanás, nenhuma coisa que Satanás pudesse oferecer a Jesus. Jesus já não a tinha. O que estava em jogo, meus irmãos, era o custo para obedecer a Deus, o custo para conquistar aquilo que Deus havia prometido. Jesus, meus irmãos, atravessa essa tentação. Satanás estava oferecendo, meus irmãos, a glória sem a necessidade de sofrimento, sem a humilhação que Jesus passaria. Jesus então se recusa a esboçar o mínimo gesto, e não esboça o mínimo gesto de reverência a Satanás, nem um leve inclínio, como eu disse. Satanás não pede nem para ele se ajoelhar com os dois joelhos, é um só se curva rapidinho, ninguém precisa ver, né? É mais ou menos assim a ideia do diabo. Mas Jesus não precisa, Ele sabe que não precisa fazer, não precisa ceder a nenhuma dessas inverdades de Satanás. Nós devemos servir ao Pai e somente a Ele, é o que Jesus nos ensina, meus irmãos. Jesus retorna ao texto da lei, provavelmente o texto que nós lemos de Deuteronômio 6:13, que diz: temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Jesus mostra que existe graça na tentação, porque ela é uma oportunidade de mostrar a sua fé, de mostrar em quem você anda confiando, de ensinar a maneira correta de interpretar a palavra de Deus, de viver a vontade de Deus, de ser de fato um agente nesse mundo mau. Eu quero finalizar, meus irmãos, dizendo que nós precisamos nos preparar para a tentação. Nós precisamos nos parar para a tentação. Todo cristão é não só um teólogo, como eu tenho afirmado aqui na igreja, mas um apologeta. E ser um apologeta significa estar pronto para responder às indagações do mundo a respeito da sua fé. Essa ideia vem dos tribunais gregos, onde se fazia a defesa de alguém. No nosso caso aqui,
nós somos chamados, assim como Jesus, a defender a verdade de Deus, a verdadeira fé, a verdadeira forma de interpretar a palavra de Deus. E está pronto, meus irmãos, para responder ao questionamento satânico do mundo e a qualquer provocação com a palavra de Deus e dar a verdadeira interpretação, o verdadeiro modo que deve se enfrentar cada ocasião nesse mundo mau. A graça, meus irmãos, demonstrada no nosso texto é Jesus se apoiando no alicerce que temos nas nossas mãos, a palavra de Deus. Não pense que somente os professores de EBD devem ser preparados para ensinar e falar a respeito da fé. Não pense que apenas eu, o pastor Jair, devem estar preparados em relação à palavra de Deus ou em consagração ao próprio Deus. Todos nós, meus irmãos, sem exceção, seremos tentados. E a única coisa que pode nos fazer ficar de pé, a única coisa que pode nos manter com uma fé inabalável diante da tentação, é conhecer a Deus. É ir atrás desse Deus que se fez conhecido por meio da sua palavra. O que Jesus nos ensina, meus irmãos, é amar a palavra de Deus acima da sua própria vida. E eu te pergunto, o que você ama? Qual tem sido o manual da sua vida? É a sua oração sem palavra? Não existe oração sem palavra, meu irmão. Não existe vida cristã sem um estudo sistemático da palavra de Deus. E sistemático, eu quero dizer, aprofundado. Não existe fé sem palavra. A palavra de Deus não há nela duas interpretações para o mesmo texto. Deus, meus irmãos, e o nosso Deus é provavelmente o único que faz isso. Escolheu um meio para se revelar, a sua palavra. Se você anda caindo nas tentações do mundo, se agarre à palavra. Se você anda cedendo aos seus próprios desejos e tem percebido isso, que você tem feito muito mais aquilo que quer e muito menos aquilo que o Senhor quer, se agarre à palavra. Se agarre à palavra. A consagração, meus irmãos, de Jesus está ligada à sua busca e ao seu conhecimento em relação à palavra de Deus. A gente costuma achar que se consagrar é simplesmente ficar sem comer, é simplesmente orar, né? Orar desacerbadamente. Não, isso faz parte, meus irmãos. Mas a parte central da consagração é se achegar a Deus. E você só pode se achegar a Deus. Você só pode ser santo, 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 como Deus é, por meio da sua palavra. Ela é o único manual para as nossas vidas. E Jesus demonstra isso nesse texto. A sua obediência completa e sem medida à vontade de Deus, que só pode ser encontrada aqui. Não deixe ninguém ser usado pelo diabo dizendo Deus disse, sem que o que Deus disse esteja agarrado aqui. Há muitos que dizem por aí fora ser, como o diabo foi para Jesus aqui, né? Voz de Deus. Mas a verdade é que a voz de Deus está aqui, meus irmãos. Se agarre a isso aqui. Ame isso aqui. Viva segundo as verdades de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua vontade, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra, que é a única coisa que pode nos fazer conhecer ao Senhor. Nos ajuda a nos agarrar a ela, para que possamos estar firmes, como Jesus demonstrou firmeza aqui diante das indagações de Satanás. Que diante das indagações do mundo estejamos firmes com uma fé inabalável
no propósito de Deus para cada uma das nossas vidas. E o propósito do Senhor é o louvor da tua glória e não do nosso ego. Nos convence disso, Senhor. Nos convence disso. Nos faz viver segundo os teus mandamentos, ó Pai. É o que nós te pedimos. Ajuda a tua igreja, a quarta igreja, a ser uma igreja conhecedora dos teus preceitos, das tuas vontades. Teólogos e apologetas do reino, conhecedores da verdade de Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Nos ajuda diante das tentações. Nos faz lembrar que o Senhor não apenas nos protege nas tentações, mas o Senhor mesmo passou por elas e já nos deu a vitória. Que o teu nome seja louvado.